Olá a todos, vamos começar uma aula. Nessa aula a gente vai falar sobre função polinomial de primeiro grau ou função afim, tá? Especificamente nessa aula nós vamos falar sobre os gráficos. Então nós vamos aprender a montar um gráfico, como que a gente encontra o gráfico e interpretar estes gráficos, ok? Então vamos lá para a nossa função polinomial de primeiro grau ou função afim. Então, em uma função afim, nós vamos ter diferentes gráficos. Tá? Nós vamos aqui agora começar a escrever esses gráficos. Como que a gente vai fazer para encontrar esses gráficos? Bom, lembrando aqui da última aula, a função afim, ela é uma função escrita como f de x igual a ax mais b, tá? Então, o a e o b são as variáveis que vão estar na função afim. Aqui nesse caso, quem seria o meu a? Seria o 2. E quem seria o b? O menos 1. Para a gente encontrar os valores de f de x ou de y, que é a mesma coisa, nós vamos ter que trabalhar com diferentes valores de x que vão levar a diferentes valores de y. Então, aqui, nessa função, valores de x, coloquei aqui uma tabela, menos 1, 0, 1 e 2. Como que a gente encontra o f de x ou y? Como a gente encontra o resultado disso? Então, nós vamos fazer f, o meu x aqui no caso vale menos 1, então fica f de menos 1 vai ser igual a 2 vezes menos 1 menos 1. Tá? Aí, nós vamos continuar resolvendo. 2 vezes menos 1, menos 2, com menos 1, menos 2 com menos 1, menos 3. Então, neste ponto aqui, eu tenho o x valendo menos 1 e eu tenho o y valendo menos 3. O meu par ordenado, vou colocar o par ordenado aqui na frente, ele é sempre escrito da fórmula x, y. Então, o meu par ordenado vai ser menos 1 e menos 3. Nesse caso, para x igual a 0, nós vamos fazer f de 0 é igual, no lugar do x, então, vou colocar 0, 2 vezes 0, menos 1. 2 vezes 0, 0. 0 menos 1, menos 1. Como que seria o par ordenado? 0 e o y valendo menos 1. Aqui, para x igual a 1, então nós vamos fazer o f de 1. 2 vezes 1 menos 1. 2 vezes 1, 2. Menos 1, 1. Para ordenado, x vale 1 e o y vale 1. Perdão, menos 1. Opa. E o x vale 1. Para f de 2, 2 vezes 2 menos 1. 2 vezes 2, 4. 4 menos 1, 3. Então, vai ficar 2 e o y, 3. Miriam, para que vários pares ordenados? Na função polinomial de primeiro grau, né, ou função afim, bastaríamos ter 2 pontos, não precisaria de mais. Tá? Mas aqui eu fiz para a gente já ir treinando. Então, agora nós vamos lá no gráfico e vamos colocar esses pares ordenados que nós encontramos no gráfico.
Então, primeiro aqui, eu vou chamar este ponto A, esse B, C e D. Ponto A, para ordenado menos 1 e menos 3. Vou começar no menos 1 e vou ir em direção ao menos 3. Gente, aqui tá no pontinho aqui, ó. Menos 1 e menos 3. Então, aqui vai estar o ponto A. Ponto B, 0 e menos 1. X é 0, Y menos 1. Então, ele vai ficar em cima da ordenada aqui, ó. Tá? Do Y, do eixo Y. Então, aqui vai ser B. C, 1 e 1. C, então, vai ser X1, Y1. Aqui, gente, não tá aparecendo, mas deixa eu escrever aqui. Esse daqui é o eixo X e subindo aqui o eixo Y. Ponto D, 2 e 3. X é 2, Y 3. Então, nós vamos caminhar em direção ao 3. Ponto D e aqui ponto C. Com isso, a gente tem a nossa reta, tá? Então, nós vamos ter aqui uma reta saindo do ponto D e indo para o ponto, até o ponto A. Então, aqui a gente formou a nossa reta. Vamos colocar ela um pouquinho mais grossa aqui. Preta. Então, tá aí a nossa reta. Tela dessa cor. Essa reta, tá? Ela é denominada de reta de função f de x é igual a 2x menos 1. Quanto vale o meu A? 2. Quanto vale o meu B? Menos 1. O meu A, ele é maior que 0. Todas as vezes que meu A for maior que 0, essa função vai ser uma função crescente, tá? Então, ela cresce, ela sai do ponto A, olha, vai seguindo, ela sai do A, que é menos 3, vai para o B, que é menos 1, né? Depois passa para 1 e depois passa para 3, olhando o eixo do Y. Uma outra coisa interessante é que sempre o meu B, tá? O meu valor de B, que é igual a menos 1, ele sempre corta o eixo do Y. Então, para o ponto, para o B, né, a variável B, que é o termo independente, é o valor que sempre vai cortar o eixo do Y. Então, ele vai ser sempre 0 e o valor do B. Ele vai ser sempre 0 e B. Tá? E o meu A indica se a função é crescente ou decrescente. Se o A é maior que 0, a função vai ser crescente. Sempre vai seguir nesse sentido, crescendo, tá? Então, ela vai sair da esquerda para a direita, subindo. E o B vai ser sempre o valor que irá cortar o eixo do Y. Então, vai ser 0 e B. O valor que corta o eixo de Y sempre vai ser 0 para X e B é o valor que vai estar lá na função. Tá? Então, essa função é uma função crescente porque meu A é maior que 0. Ok? Agora, vamos para o próximo. Agora, vamos analisar esse. Esse eu tenho um A menos 2 e tenho B 3. Então, A e B. Duas coisas. Se meu A é menor que 0, a minha função vai ser decrescente. Então, nós vamos ver como que fica a função decrescente. E o meu B
é 3. Então, eu sei que essa função vai cortar o eixo do y em um ponto. Qual ponto? 0 para x e 3 para y. Ela vai ter que passar aqui, ó, nesse ponto, ok? Então, vamos lá, vamos colocar valores agora, vamos achar aí os valores. Aqui, esses valores que eu coloco, menos 1, 0, 1 e 2, gente, eles são aleatórios. Bastaria vocês colocar dois valores que a gente teria aqui uma reta, tá? Para a gente ter uma reta, basta 2 pontos. A gente vai treinar aqui com mais valores. Então, nós vamos fazer o f de menos 1. Presta atenção que aqui é negativo e aqui também, ó, é menos 2. Então, fica menos 2 vezes menos 1 mais 3. Menos vezes menos, mais 2 vezes 1, 2. Mais 3. 2 mais 3, 5. Para ordenado, o meu x é menos 1 e o meu y é 5. Outro ponto agora, f de 0. Então, olha só, o meu x sendo 0, a resposta tem que dar 3. Então, vamos lá. Menos 2 vezes 0, mais 3. Menos 2 vezes 0, 0. 0 mais 3, 3. Então, eu tenho 0 e 3. É onde vai cortar o eixo do y, que é o valor do meu b. Para x igual a 1, menos 2 vezes 1, mais 3. Menos 2 vezes 1, menos 2. Mais 3. Menos 2 mais 3, 1 positivo. Para ordenado, 1 e 1. Agora, para f de x valendo x igual a 2. Menos 2 vezes 2 mais 3 é igual. Menos 2 vezes 2, menos 4. Mais 3, menos 1. Para ordenado, x2, y menos 1. Agora, nós vamos lá no gráfico e vamos colocar esses valores. Vamos chamar aqui de ponto A, B, C e D. Montamos os nossos pares ordenados, então vamos lá. A, menos 1 e 5. Então, vamos aqui, x menos 1 e y 5. Aqui, ó, A. Ponto B, 0 e 3. X vale 0, y 3. Então, tá aqui, então tá certo. Gente, se caso vocês fizerem a continha e ver que não vai dar 3 para o x valendo 0, volta e refaça, tá? C, o meu x vale 1 e o y 1 também. Então, x1 e y1. Então, tá aqui, C. E o D, x2, y menos 1. 2 e menos 1. Vai ser aqui embaixo. Ponto D. Agora, a gente vai traçar o nossa retinha. Vai sair do A e vai até o D. Ela um pouquinho mais grossa. Isso. Então, olha agora, o que nós temos aqui, né? Nós temos que o meu A é igual a menos 2, o meu B é igual a 3. O A é menor que 0, logo a minha função é decrescente. Tá? Ela decresce, olha, vem do 5, 3, 1, menos 1. Então, o sentido dela é da esquerda para a direita, porém, descendo. E o meu B sendo igual a 0, eu já posso garantir que eu vou cortar o eixo do y no valor de B, que é 3. Tá? O que significa o A? Significa a inclinação dessa reta. Quanto maior, menos inclinada. Quanto menor, mais inclinada ela vai ser. Ok? Então, decrescente,
O B eu já tenho ponto 0 e 3. E ela é uma função, então, polinomial do primeiro grau decrescente. Olha a anterior. Aqui ela é crescente. O meu A vale 2, então ele é maior que 0. E o meu B lá no menos 1. Miriam, se o A for positivo, o B necessariamente tem que ser negativo? Não, tá? Não significa que um é o inverso do outro, não. Vai depender da inclinação da reta, vai depender do valor de A. Então, essa aqui é uma função polinomial de primeiro grau decrescente. Você pode ver que os valores de x vão aumentando e os valores de y, olha aqui, vão diminuindo, tá? Enquanto o valor de x aumenta, os valores de y decrescem. Vamos voltar lá no primeiro, para a gente pôr essa observação. Olha o valor de y, de x. Enquanto o valor de x aumenta, numa função crescente, o valor de y também aumenta. Menos 3, menos 1, 1 e 3. Y também aumenta. Então, esses aqui são os pontos importantes para a gente definir crescente e decrescente. Tá? Um outro tipo de função, né? Nós temos essa função, vamos ver como que se comporta o gráfico dessa função? Olha só, vamos escrever, a minha f de x, ele não é ax mais b? Nesse caso, quem é meu a? O a é o 3. E quem é meu b? O b eu não tenho, então o b seria quanto? Seria 0, seria como se fosse 3x mais 0, só que a gente não usa escrever. Então, olha só o que vai acontecer. Eu não vou escrever isso, então vai ser y igual a 3x, ou seja, meu y vai ser o triplo de x. Então, vamos escrever f de menos 1 vai ser igual a 3 vezes menos 1. 3 vezes menos 1, menos 3. Triplo de menos 1, menos 3. Então, como que fica o par ordenado? Menos 1 e menos 3. Tá? F de 0. 3 vezes 0. 3 vezes 0, 0. Então, par ordenado, 0 e 0. F de 1. 3 vezes 1, 3. Par ordenado, 1 e 3. F de 2. 3 vezes 2, 6. Par ordenado, 2 e 6. Nesse caso, como que nós temos a nossa função? Vamos escrever ela aqui. Então, vem aqui, meu A, vamos colocar A, B, C e D. Menos 1 e 3 é o primeiro, menos 1 e menos 3 é o primeiro par ordenado. Então, vamos lá, menos 1 para x, menos 3 para y. Aqui, ponto A. Depois, 0 e 0, aqui. Depois, 1 e 3, x1, y3, aqui. Depois, 2 e 6, x2, y6, aqui. Então, A, B, C e D. Olha a característica dessa função quando eu tenho o meu B valendo 0, ela vai ter que passar aonde? Na origem. Então, a função, ela passa aqui na origem. Então, ela vai ser
uma função linear, que a gente fala. É um tipo de função especial, ela é uma função linear. Ela vai passar sempre na origem. Ela é um tipo de função de primeiro grau, tá? Se aqui fosse menos 3, ela também passaria na origem, porém ela seria o quê? Uma função linear decrescente. Então, vamos anotar isso aí. Então, aqui ela tem uma característica especial, que ela é chamada de função linear. Tá? O meu B, o meu A, é igual a 3, A maior que 0. E o B é igual a 0, ela vai passar sempre, então, na origem. X e Y vão ser 0. Tá? Então, A maior que 0, e se o B aqui é igual a 0, então vai passar na origem 0, 0. Tá ok? Porque o meu B, ele é negativo. Então, tá aí, função linear. Agora, o outro tipo aqui de função, mas vamos ver essa característica. Y igual a 3. Vocês estão vendo meu valor já? Para ser função de primeiro grau, não tem que ter ax mais b e o meu a não tem que ser diferente de 0? Nesse caso, eu não tenho o valor do a, eu só tenho o valor de quem? De b. Então, para qualquer valor de x que eu tiver, o meu y vai valer quanto? 3. Não importa qual vai ser o valor do x, o meu y vai ser sempre 3. Então, o que acontece? Aqui tá errado, gente. Vamos tirar esse xzinho aqui. F de x igual a 3. Então, como que fica meu par ordenado aqui? Menos 1 e 3. Aqui, 0 e 3. Aqui, 1 e 3. E aqui, 2 e 3. Os pontos, vamos chamar ponto A, B, C e D. Ponto A, menos 1 e 3, então x menos 1, y3, tá aqui. Ponto B, 0 e 3, tá aqui. Ponto C, 1 e 3, tá aqui. Ponto B, D, 2 e 3, tá aqui. Então, essa função minha, olha como que vai se comportar a reta dela. Vai ser aqui, ó. Então, o que nós temos? Tá? Ela, não importa o valor de x, o valor de y vai ser sempre 3. Então, nós não temos o a, porque o a tem que ser diferente de 0 para ser uma função polinomial de primeiro grau ou função afim. Então, qual que é o nome dessa função? Ela é chamada de função constante. Função constante. Ela não é uma função de primeiro grau, tá? Não é função de primeiro grau. Por quê? Pois o meu a é igual a 0. Tá? Então, essa função aqui, esse é y igual a 3, é denominado função constante e ela não é uma função de primeiro grau. Então, voltando, função crescente é uma função de primeiro grau. À medida que o x aumenta, o y aumenta. Decrescente, função de primeiro grau, o x aumenta e o y decresce. Função linear, o meu b igual a 0, olha só. Então, eu tenho o a existe, né?
Então, ela é chamada de linear, pois ela já corta aqui, passa no eixo passa na origem. E aqui ela é uma função constante. Para qualquer valor de x, eu tenho y valendo 3. Então, agora, vamos lá para o próximo. Aqui. Vamos, então, completar, fazer esse exercício. Vamos escrever a lei da função aqui. Eu tenho um a valendo 3 e um b valendo 4. A nossa fórmula para a função de primeiro grau é f de x igual a x mais b. Tá? F de x igual a x mais b. Nesse caso, o meu a vale 3 e o b vale 4. Então, como que nós vamos escrever? F de x vai ser igual a 3x mais 4. Ela é crescente ou decrescente? Meu a vale quanto? 3. O a é maior que 0. Então, ela vai ser crescente. Aqui, o a vale 1 e o b vale 0. Então, f de x vai ser igual. O a vale 1, 1x nós escrevemos apenas x. O b valendo 0, a gente não precisa escrever, tá? Se o a é maior que 0, ela é uma função crescente. Aqui, f de x vai ser igual a menos meio x e o b menos 5. Quanto vale o meu a? Menos meio. Então, ela é uma função com o a menor que 0, decrescente. E a gente pode pôr a maior que 0, a maior que 0, aqui o a é menor que 0. Na letra D, f de x, meu a vale menos 20x e o meu b vale 0. O a, menos 20, negativo, decrescente. Então, a menor que 0. Tá? Esse exercício 2. Vamos escrever isso. Na produção de peças, uma indústria tem um custo fixo de R$10, mais um custo variável de 50 centavos por unidade produzida. Sendo x o número de unidades produzidas, vamos escrever a lei da função. A lei da função é isso aqui, gente. Nós vamos pegar os dados do problema e vamos colocar na nossa lei da função. Se a minha lei da função é ax mais b, b é o invariável, é o que não muda, e o a é o que vai acompanhar o x, tá? Então, já falou que x é o número de unidades produzidas e que 50 centavos é o valor de cada unidade produzida. Então, imagina vocês, dono dessa fábrica, onde você tem um custo fixo de 10. Se o custo é fixo, ele não varia. Quem que não pode variar aqui? É o B. Então, R$10 vai ser quem? P. Então, eu já vou colocá-lo aqui. Tá? X é o número de unidades produzidas. Então, ele vai ficar aqui, ó. A minha fórmula tem que ter o X. E o A é o preço unitário, né? Para cada unidade produzida. Então, aqui vai ser quanto? 0,5 ou 0,50x. Então, a minha função ficou desse jeito. Meios, 50 centavos por unidade produzida, mais o custo fixo de R$10. Agora, aqui está pedindo para calcular se eu tivesse vendido, ou feito ou produzido 100 peças. X não é a quantidade de unidades produzidas? Então, o meu X vai ser 100.
Então, nós vamos fazer f de 100, que é meu x, e vamos substituir aqui. Meio vezes o meu x é 100, mais 10. Meio vezes 100 vai dar quanto? 50, né? Metade de 100 aqui. Então, aqui dá 50 mais 10. F de x vai ser igual a quanto? 60. Vamos entender isso. Vamos melhorar aqui. Vamos colocar o F de 100. Ele é 100, né? Então, para eu produzir 100 peças, quanto que eu vou gastar? 60 reais, tá? É 50 centavos por peça, então aqui vão dar 50 reais pelas peças, mais o meu custo fixo, que é de 60, que é de 10 reais. Então, para eu produzir 100 peças, eu gasto quanto? 60 reais. Ok? E aqui agora a gente vai falar da raiz de uma função. Toda vez que nós falarmos de raiz de uma função, tá? Significa o quê? Chama-se raiz ou zero de uma função o número real de x, onde o f de x, ou seja, o meu y é quem? Zero. Então, o que eu vou pegar? Como que eu acho uma raiz? Vamos voltar aqui nessas funções que eu passei para vocês. Vamos pegar essa primeira. A raiz dessa função, ela vai ser o ponto que corta o eixo do x. Então, a raiz seria aqui, olha. Esse ponto aqui. Que eu não calculei ele, tá? Porque eu coloquei esses valores de x. Agora, se eu colocar aqui, né, o x valendo aqui, ó, esse valor que eu não sei, né, qual que é aqui, vai dar entre 0 e 1, eu vou ter o valor no o meu y vai ser quanto? 0. Então, como que a gente encontra a raiz de uma função? Para a raiz de uma função, sempre o meu y vai ser 0. Então, para eu encontrar, eu vou pegar a minha função e vou o quê? Igualar a 0. Eu não falei que o y vale 0? Então, a minha função vale 0. E é isso que nós vamos fazer aqui. Nós vamos encontrar essas raízes. Então, vamos fazer aqui. Eu quero encontrar a raiz desta função, 7x menos 5. Para eu encontrar a raiz dessa função, o meu y tem que ser quanto? 0. Só que a gente vai inverter para ficar mais fácil da gente calcular. Então, eu vou colocar 7x menos 5 igual a 0. Resolvendo uma equação de primeiro grau. 7x igual a 5, x igual a 5, o 7 vem dividindo. Pronto, encontrei. Então, se o meu y for 0, quanto que vai ser meu x? 5 sétimos. Divide aqui para a gente ter um número decimal, tá? Se o meu y for 0, quanto que vai ser o meu x? Vamos lá? 3x mais 90 igual a 0. Meu y é 0. 3x vai ser igual a menos 90. X vai ser igual a menos 90 sobre 3. X vai ser igual a menos 30. Então, se o meu x for menos 30, quanto vai valer o y? 0. É uma raiz. Então, quando vocês montarem o gráfico vai passar nesse ponto aqui, vai cortar o eixo do x nestes pontos, tá? E essa aqui, f de x igual a 5x. Então, o meu y ou f de x tem que ser 0. Então, nós vamos fazer 5x igual a 0, x igual a 0 dividido por 5, x igual a 0. Então, se o meu x é 0, o y é 0. Olha só,
O meu b aqui não é zero, que a gente fez numa equação lá atrás? Então ela vai cortar o eixo no ponto que? 0, 0. É essa aqui que nós fizemos, olha. O meu b é 0, tá? Então ela vai passar aqui, ó, no ponto de origem, lá no 0, 0. Então, gente, encontrar a raiz de uma função, vocês vão pegar a função e igualar a zero. E o que significa isso? Tá? É o valor ou ponto que corta o eixo do x. Então, só mais um pouquinho aqui. Por exemplo, se eu quiser achar a raiz dessa função, como que a gente faz? Né? A gente vai fazer 2x menos 1 igual a zero. 2x menos 1 igual a zero, vamos fazer aqui no final só para a gente ter uma noção. Olha, 2x menos 1 igual a zero vai ficar 2x igual a 1, x igual a meio. Então, lá naquele gráfico, ela vai estar cortando em meio, em 0,5, aqui, ó. É onde cortou o eixo do x. Nesse gráfico, menos 2x mais 3, como que ficaria? Vamos calcular aqui. Menos 2x mais 3 igual a zero. Menos 2x igual a menos 3. Multiplica tudo por menos 1, quem quiser. Quem não quiser, menos 3 dividido por menos 2, 3 dividido por 2, 1,5 positivo. Então, lá no segundo gráfico, ele vai estar cortando aqui, ó, no 1,5. Tá vendo? Aqui, esse ponto aqui, a gente pode falar que ele é a raiz. Tá? Esse ponto aqui, ele é quem? A raiz da função. E aqui, quem é a raiz? O ponto 0, 0. E aqui, quem é a raiz? Corta o eixo do x? Não. Então, ela não é uma função de primeiro grau. Ok? Então, é isso que eu tenho para falar com vocês com relação à função de primeiro grau, tá? Nós vamos agora finalizar. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido. Qualquer coisa, parem, voltem e assistam novamente. Ok? Bye, bye. Beijo a todos.